Bom dia, meus queridos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor, Éden e Canaã. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, certo? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal e vamos junto com a graça do nosso Senhor, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia. Grande Senhor, meu Deus, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia. Pelo dia que o Senhor nos deu, a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver neste momento. Bendito seja o teu amor e a tua misericórdia. Bendito seja as tuas promessas que o Senhor nos prometeu, de uma nova terra e um novo céu, Senhor. Nós te agradecemos, não só pelo dia que o Senhor nos deu, mas também o maná que o Senhor derrama sobre a minha casa e sobre a casa dos meus irmãos, aonde eles estiverem, minhas irmãs. Traga paz para nós, nos abençoa nesse estudo que vamos fazer, abrindo nossa mente com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, queridos. Éden e Canaã. Amados, no jardim do Éden, dado por Deus para Adão e Eva ali, representado também, isso aí também representa esse jardim do Éden aí na terra de Canaã, que manava leite e mel, e também representa a nova terra, o novo céu prometido por Jesus Cristo, aqueles aos que amam, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 15, vamos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15, olha o que está escrito. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar, tomar conta, e guardar. Ou seja, não era para ficar lá deitado, não. Tinha que trabalhar. Tá? Veja que Deus colocou Adão e Eva não para fazer nada ali, ficar numa rede balançando, tá? Era para cultivar e guardar. Então já tinha trabalho, tá? A ser feito, Já tinha trabalho a ser feito. Tinha que ser aplausível e deleitoso, nada de cansaço. Tinha trabalho, mas não tinha cansaço. Era deleitoso, tá? Nada de dores, também não sentia dores ele, nada de ferimentos, também não tinha isso, mas existia trabalho de cultivar e guardar o jardim, dado por Deus, o jardim do Éden. Tá bom? Veja que no último verso aqui, que o homem aqui, o homem foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus como? Imortal ou mortal? O homem foi criado por Deus mortal. Eu preguei bastante tempo achando que esse texto, que o homem era imortal, não morria. Mas não é verdade, querido, quando você analisa o texto direito. Por isso temos que estudar bastante. Deus que é imortal. Não existe outro imortal. Só Deus. Deus querendo morrer, ele não morre. Mesmo ele querendo morrer. E nós vamos entender porque o homem é mortal. Tá? Isso está ali na primeira carta de Timóteo. Tá? Quando você vai lá na primeira carta de Timóteo, fala assim, ó. Assim, ao Rei eterno, imortal. O Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só Deus é imortal. Só Deus. Tá? Por isso Jesus é o eterno. Teve que se tornar homem. Jesus, o eterno, ele teve que se tornar homem para poder morrer. Tá? Na cruz do Calvário ali,
por nós. A natureza humana de Jesus morreu, mas a natureza divina de Jesus, ela é eterna, ela é imortal. Está entendendo? Jesus se fez carne para poder assumir todos os pecados nossos, do mundo inteiro, de todas as gerações. Porque só assim ele conseguiria, né, nos salvar. Morreu a natureza humana, mas a imortal não. Deus é imortal. Queridos, Adão e Eva foram criados mortais, mas poderia receber a imortalidade, sabia? Como? Eles poderiam receber a imortalidade, sim, se eles permanecessem obedientes a Deus. Eles poderiam continuar imortal. Não morria. Se fosse obediente a Deus. Tá? Assim como você também receberá a imortalidade através de Jesus Cristo, mas é uma imortalidade que será sempre de dependência de Deus. Uma imortalidade dependente de Deus, assim como Adão e Eva. Continuasse obediente, não morria. Não acabava a vida. Assim Jesus também faz para nós, mas sempre dependente de Deus. Por quê? Dependerá de comer do fruto da árvore da vida do meio que está no jardim, a Bíblia fala. De mês em mês, meu irmão. Como está em Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ser fiel a Deus, mas tem que comer do fruto da árvore da vida. E mês dá o seu fruto lá. Que é para provar para nós que nós somos dependentes de Deus. Assim como Adão e Eva também. Para você ter a vida, você tem que fazer isso. Como Deus fala em Apocalipse capítulo 22. Todo mundo vai ter que ir em Jerusalém, de um sábado ao outro, todo mundo irá adorar Ele. Tá? Isso demonstra que nossa imortalidade, a nossa vida eterna, será dependente de Deus para todo sempre, porque só Deus é imortal em si mesmo. Nós não somos imortais. Adão não era imortal, Eva não era. Eles dependiam de Deus. São dependentes de Deus. Meus irmãos, os anjos morrem. É tanto que fala lá que Deus vai acabar com eles. Com os anjos maus. Deus vai acabar com os anjos maus. Só Ele é imortal. Uma pessoa imortal, ela mesmo querendo morrer, ela não morre, queridos. Você entende? Então, meus irmãos, queridos, a Bíblia diz que Deus deu para Adão e Eva o jardim do Éden, né? Nós podemos ver isso em Gênesis 3, capítulo 17, né? Está escrito assim, ó. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Rapaz, que coisa, hein? Que Deus fala aqui, né? Adão vivia numa vida boa, ia cuidar do jardim, cuidar das plantas, cuidar de tudo, né? Sem dor, sem sofrimento, sem fadiga, sem se machucar, comer do fruto do bom e do melhor, né? Mas agora não, agora o negócio mudou, agora ele vai acabar a fruta lá, ele vai ter que plantar e esperar ela crescer, e do suor do rosto dele plantar as coisas para poder sobreviver. Mudou tudo.
tá? Por isso Jesus, né, diz aqui que é Adão, né? Deus fala para Adão, né? Que agora ele dependerá de tudo para sobreviver. De tudo, tá? É Gênesis 3,17, né? E Deus fala assim ainda nos versos 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ó, na época deles, lá no Jardim do Éden, não tinha espinhos, abrolhos. Não tinha nada disso. Agora tem, né? Então, queridos, né? Deus continua. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem um nome, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Abraão, e sua mulher os vestiu, né? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Observa bem isso, hein? Ele fala: veja que o Senhor disse: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e torne também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, para viver eternamente, nós na nova terra, novo céu, nós temos que também ir comer da árvore do bem e do mal. Nós temos que mostrar que nós somos dependentes de Deus. Tá? É isso que Deus quer que nós façamos, tá? Veja aqui que por causa da desobediência, agora ele, Adão, tinha que trabalhar com o suor do seu rosto para comer. E a terra, né, só produzia se ele trabalhasse. Entendeu? Então, o verso 18, que não existia espinhos e abrolhos, fala no verso 18, né? Antes do pecado, não tinha isso. Antes do pecado, verso 18. Antes do pecado, Adão e Eva comia da erva do campo, mas todos os frutos, né, dados aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 29, que Deus deu para eles. O verso 22 fala assim, ó: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus fala que o homem se tornou um de nós. Aqui está falando no plural, tá? Assim como fala também no plural em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Façamos um homem à nossa imagem. Façamos um homem à nossa imagem. Veja que tem desculpa aqui. Meu irmão, me perdoa. Pluralidade na divindade. Existe o plural na divindade. Tá? Mesmo, queridos, com tudo isso, né? Deus fala no plural, né? Meus queridos, isso é inigualável, tá? Que existe pluralidade nas coisas de Deus. E qual é? Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Não tem pluralidade nos deuses. Só no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tá? Na divindade, tá? É inigualável que não exista aqui, né, a pluralidade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe em Deus, tá? Deus se revela na Bíblia através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, como eles são Pai, Filho e Espírito Santo? Queridos, vou dizer um negócio para vocês, eu não sei. E acredito que vocês também não sabem. Tá? Nós não sabemos. Nós não vamos discutir isso daí, tá bom?
sem entender muito, tá bom? Agora, qual foi a consequência da desobediência? Qual foi? Um negócio muito grave, né? Qual foi? Veja que na criação, Deus colocou Adão e Eva em um ambiente perfeito, repleto de abundância e de beleza também. Queridos, eles pediram tudo isso. Não, Deus que deu pelo seu amor, pela sua bondade. Mas eles perderam tudo isso. Perderam tudo isso. A Bíblia começa falando de um paraíso perdido. Eles perderam. Mas a Bíblia também termina em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. A Bíblia também termina falando desse paraíso restaurado. Aleluia, bendito seja Deus. Começa falando do paraíso perdido que eles perderam, Adão e Eva, mas também termina falando de um paraíso restaurado, a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1 e 22. Tá? Agora, por que Deus não restaura tudo? Por quê? No final. Porque Deus nunca nos abandonou. Você entendeu? Deus nunca nos abandonou. Tá? Gênesis 13, 14 a 15. Gênesis 13. Nós podemos, já estamos aqui. Gênesis 13, 14 a 15. Eu só vou dar uma ajeitada na câmera, me perdoa. Que é ao vivo, né? Vocês me perdoam, meus irmãos, porque eu não sou aquele cara que dá pausa no vídeo, tá? Meu negócio é ao vivo, para todo mundo ver. A câmera estava escapando ali, então eu tive que ajeitar a câmera, me perdoa. Voltando aqui, para nós entender, tá? Antes do pecado, Adão e Eva, né, não morria, tá? Mas quando você olha aqui Gênesis 13, 14 e 15, olha o que Deus fala. Disse o Senhor a Abraão. Deus sempre prometeu a terra prometida. E dá só uma olhada que Deus fala. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Olha o que Deus está dizendo aqui para ele, versículo 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, aqui prova que Deus nunca nos abandonou. Adão e Eva perderam o paraíso, mas Deus falou que vai devolver de volta para nós, restaurado. E Deus sempre teve a tendência de dar a terra prometida para nós. Olha o que Deus fala aqui para Abraão. Queridos, Deus, ele sempre, mostrou as suas práticas e a terra prometida para nós. Sempre. Mas também tinha condições ali para Abraão, viu? Ele prometeu aquelas terras ali para Abraão, mas tem condições. Assim como teve para Adão e Eva, também tem para Abraão. Tá? Deus nunca trabalha sem condições, queridos. Deus quer ver nossos esforços também. Tá?
Quando você vê aí Gênesis 26, 3 a 24, Deus fala, habite nela e serei como com você e abençoarei, porque a você, né, eu dei e a tua descendência. Darei todas essas terras aí, a tua descendência, né? Confirmarei juramento que fiz a seu pai. Aqui, Deus falou assim, ó, eu confirmarei, e ele está dizendo aqui, né, para Jacó, aqui em Gênesis, capítulo 26, versículo do 3 ao 24, ele está falando para Jacó. Ele deu para Abraão com condições e agora está dando para Jacó, né? Habite nela e serei com você e abençoarei, porque a você e sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Aqui Deus honrou Isaac. Eu falei Jacó, mas me perdoa, é Isaac, o filho de Abraão, tá? Vamos corrigir. Deus estava falando para Isaac. Eu vou te dar toda essa terra, Isaac, que eu jurei a teu pai, que daria a ele toda a nação. Então estou dando para você também, tá? Então Isaac receberia as promessas que Deus tinha feito para Abraão. O versículo 24 aqui, né? Fala assim, ó, versículo 24, né? De Gênesis aqui, né? Na mesma noite, o Senhor apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, né? Não tenha medo, porque eu estou com você. Abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Né? Deus continua falando, né? Abençoarei a você e a todo o povo, tá? Meu servo. Tá aqui de Gênesis capítulo 26 até o 24, tá? Meu querido irmão, Deus abençoou aos filhos por amor aos pais. Tá bem provado aqui. Quando Deus abençoou aqui Abraão e prometeu a terra para Abraão, né? A terra que foi perdida lá, o Jardim do Éden. Deus estava tentando restaurar tudo isso de novo, né? E prometeu a Abraão a sua descendência. Assim, Deus estava prometendo para Isaac, filho de Abraão também, tá? Em Gênesis capítulo 26, do 3 ao 24. E Deus confirma isso, né? Que falou assim, eu dei para o meu servo, assim como eu prometi para o meu servo Abraão, eu também te dou, Isaac. Entendeu? Deus abençoou os filhos por amor ao pai. Tá? O que significa? Nós viver como herdeiros da promessa de Deus. O que significa isso? Ele fez a nós também herdeiros da promessa. Deus fez nós também herdeiros da promessa. Tá? Maravilha, né? Amém. O que significa é que Deus hoje também nos constitui sendo herdeiros da promessa, sendo obedientes a Ele. Tá? Hebreus 6, 11, nós não podemos deixar de ler isso aqui. Ó, vai no livro de Hebreus 6, 11. Eu estou aqui já em Hebreus. Vamos ler aqui o versículo 11 até o 15. Ele fala assim, ó. Desejamos, Hebreus 6, 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis, né, indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Nós também tem que fazer a mesma coisa. Eles foram obedientes e Deus falou assim, se vocês continuarem assim, eu vou dar a nova terra e novo céu para vocês.
E aqui Deus confirma, né? Deus está confirmando. Ele fala, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, tá? O versículo 13, tá? De Hebreus capítulo 6, nós estamos lendo do 11 e agora lemos o 13. E ele fala, vou ler de novo o 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Olha o que ele fala. E versículo 15 ele fala, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa que Deus prometeu. Meu irmão, que Deus mostrou, né, a seus patriarcas a terra prometida, também mostra para nós hoje, que chama novo céu e nova terra, que chama a terra que mana leite e mel, tá? Mas também tem condições, assim como ele deu para aquele povo, tem condições hoje, tá? Então, por isso que eu falei, veja que Deus aqui fez a promessa para Abraão, revelou essa promessa a Isaac e também para Jacó. Não só foi para Isaac, ele fez a mesma promessa para Jacó também. Deus vem dando continuidade. Nós estamos atravessando um deserto ainda, tá? Mudou de geração em geração, mas continuamos atravessando um deserto, tá? Agora, por 400 anos aquela terra permaneceu apenas como promessa, tá? Os patriarcas, não podiam passar para os seus filhos a terra como herança, pois a terra não era deles, era de Deus, queridos. Assim como no jardim do Éden, também não era de Adão e Eva, era de Deus. Deus manda eles tomar conta, cultivar, tá? Então, dessa mesma forma, somos nós, tá? A terra, o jardim do Éden, era de Deus. Meu irmão, em Jesus Cristo, nós recebemos a terra prometida agora. Jesus nos prometeu que vai voltar e vai colocar nós na terra prometida que mana leite e mel. Tá? Eu aprendi pela palavra de Deus, meu irmão, eu, João, aprendi pela palavra de Deus, que Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Quando eu vejo tudo isso aqui na lição que nós estudamos, dá para você perceber que Deus abençoou, né, os filhos pelos pais. Tá? Deus abençoou Abraão, abençoou seu filho, a Jacó, e vem continuando. Tá? Deus abençoou Isaac por amor de Abraão, Deus abençoou a Jacó por amor de Isaac, e Deus abençoou José por amor de Jacó. Assim por diante, vai embora, tá? Deus abençoa meus filhos por amor de mim, pelo amor da minha mulher, Luzia. Assim Deus abençoa você, pai, e abençoa seus filhos pelo amor de você que ele tem por você e pela sua esposa. Deus vai dando continuidade, amados. Deus não baixa o padrão, ele não muda. Ele eleva o padrão. É o contrário. Tá? Quando nós, os pais, nos consagramos a Deus, né, e servimos a Deus com obediência, então, Deus abençoa nossos filhos. É a sequência. Tá? Quando você pede uma bênção diretamente para os seus filhos, presta bem atenção nisso aqui, lembre-se, quando vocês pedem uma benção para seus filhos, lembre-se que a sua primeira, né, preocupação não deve ser seus filhos ou suas filhas. Mas como assim, irmão João? Eu vou falar de novo. Quando você pede uma benção direta para os seus filhos, lembre-se que a sua primeira
preocupação não deve ser seus filhos ou suas filhas, tá? Deve ser a sua santificação e dedicação a Deus primeiro. Viu? Por isso que Deus, né, abençoou Abraão. Por isso, meu irmão, Deus abençoou Isaac. E por amor de Isaac, né, Abraão, Deus abençoou a Jacó. Por amor de Jacó, Isaac. Deus abençoou José. E por amor de José, a Jacó. E assim vai indo, porque Deus quer nos abençoar também. Quer abençoar os seus pais, quer abençoar os filhos, quer abençoar os filhos dos filhos, para todos entrar na terra prometida que ele nos prometeu, que mana leite e mel. Vou ler de novo. Quando você pede bênçãos, tá? Direta para os seus filhos, lembre-se que se a sua primeira preocupação não deve ser seus filhos nem suas filhas. Lembre-se disso. Deve ser a sua santificação e dedicação a Deus primeiro. Tá bom? Que estudo, né? Bonito, né? Bacana, né? Éden e Canaã. Próximo estudo, amanhã de manhã. A terra como dádiva. A terra como dádiva. Vamos entender de acordo com a Bíblia, tá bom? Começando ali no livro de Êxodo, tá? Veja, bendito seja Deus que conhece nossas angústias, que vê nossas lágrimas. Bendito seja Deus, né? Deus tinha uma terra prometida para nós. Nós vamos ver isso amanhã, tá bom? Vamos dar a continuação, né? O estudo dessa semana promete, hein? Bacana, hein? Éden e Canaã. Um spoiler aí, né? Curto, mas muito aproveitoso de como Deus trabalha na vida do ser humano. Seguindo padrão por padrão, até chegar e levar nós todos para a terra prometida. Amém? Aleluia! Dá um joinha, dá um like, compartilha no canal e amanhã nós estamos juntos com a graça do nosso Senhor. Tchau, pessoal. Me desculpa aí de eu ter arrumado a câmera aí, parado o estudo um pouco, mas aqui é ao vivo, é na Bíblia, tá? Ó. É ao vivo, tá bom? Que Deus tome conta de vocês e das suas famílias. E amanhã nós estamos juntos. Não esquece aí de se inscrever no canal aí, hein? Tá bom? Vamos junto. Me ajuda aí, né? Para que a palavra de Deus se espalhe e chegue a muitas pessoas que não conhecem ainda. Até amanhã.